esplendor de um rei, vestido de majestade. Deixa a terra se alegrar, deixa a terra se alegrar. Envolve-se em luz e o mal tenta fugir. Treme ao ouvir sua voz, treme ao ouvir sua voz. Grande é nosso Deus, eu cantarei. Grande é nosso Deus, e então verei quão grande é nosso Deus. De idade a idade levanta, e o tempo está em suas mãos. O início e o fim, o início e o fim. O Deus que é três em um, Pai, Filho, Espírito Santo. E o Cordeiro, o leão e o cordeiro. Grande é nosso Deus, eu cantarei. Grande é nosso Deus, então verei quão grande é nosso Deus. Grande é nosso Deus, eu cantarei. Grande é nosso Deus, então verei quão grande é nosso Deus. Nome sobre todo nome, tu tens um nome sobre os nomes. Tu és digno de louvor. Sim, eu cantarei. Grande é nosso Deus. Grande é nosso Deus, eu cantarei. Grande é nosso Deus, e então verei quão grande é nosso Deus. Grande é nosso Deus, nosso Deus, então verei quão grande é nosso Deus. O esplendor de um rei, vestido de majestade. Deixa a terra se alegrar, deixa a terra se alegrar. Envolve-se em luz e o mal tenta fugir. Treme ao ouvir sua voz, treme ao ouvir sua voz. Grande é, grande é. Eu cantarei. Grande é, então verei quão grande é nosso Deus. Tens um nome sobre os nomes, tu és digno de louvor. Sim, eu canto.
grande é nosso Deus. Grande é nosso Deus, eu cantarei. Grande é nosso Deus, e então verei quão grande, grande é nosso Deus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grande. Boa noite, irmãos. Com grande alegria que nós nos encontramos mais uma vez reunidos na casa do Senhor. E nós temos o grande privilégio de juntos estarmos unidos para adorar ao Senhor. Que essa noite possa ser uma noite onde nós entramos aqui com um único objetivo, de glorificar a Deus. E certamente o nosso coração se alegrará com isso também. Quando nós servimos ao Senhor com alegria, o nosso coração também se alegra. Quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, os versos 33 a 36. Romanos 11, 33 a 36. E eu convido a igreja para que leiamos juntos esses versículos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É esse Deus que nós estamos reunidos aqui para adorar. Um Deus que não precisa de conselheiro e sequer tem alguém que possa aconselhá-lo. Um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Um Deus que tem a resposta para tudo. Um Deus que é grandioso, um Deus que é a razão de todas as coisas virem a existir. Nosso Deus é maravilhoso e nós estamos aqui para adorá-lo, nós estamos aqui para estar mais próximos a Ele. E no intuito de realmente buscá-lo e desejando mais a sua presença, eu convido ainda a igreja a se colocar em pé, para juntos nós cantarmos o hino 116. solidão.
Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós estamos aqui unidos, Senhor, em Teu nome. Nós estamos aqui com o intuito verdadeiro de adorar ao Senhor, de proclamar, Senhor, as Tuas maravilhas. Nós desejamos realmente estar voltados para o Senhor, e nós pedimos para que o Senhor nos ajude nesse momento, para que o Senhor não permita que nossa mente se distraia, mas que nós estejamos realmente voltados para o Senhor. Sabemos que o Senhor está presente nesse lugar, assim como o Senhor está presente em todos os lugares do mundo, mas nós queremos, como irmãos, adorar juntos ao Senhor e louvar as Tuas maravilhas. Que o Senhor abençoe esse momento e que esse culto seja dedicado a Ti, e que nosso coração possa ser preenchido também por Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A igreja pode se assentar. Ainda em Romanos, agora no capítulo 12, os versos 1 e 2. Romanos capítulo 12, os versos 1 e 2, nos dizem assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, nós somos alcançados pelas misericórdias do Senhor. Nós somos alvo das misericórdias do nosso Deus, e como a Bíblia nos diz, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. E isso é necessário porque nós conhecemos a nossa condição. Sabemos que somos seres humanos, sabemos que somos pecadores e que nós não teríamos condições nenhuma de nos aproximar de Deus, se não fosse pela misericórdia dele ao enviar o seu Filho Jesus Cristo, que nos permite assim, crendo no seu nome, ter acesso a Deus. Mas essa união com Cristo deve gerar em nós uma verdadeira transformação das nossas vidas. Nós vivemos em um mundo que tenta cada dia mais nos corromper, porque é isso que o pecado faz, ele corrompe a humanidade. E a verdade é que o mundo tenta nos moldar segundo a imagem do pecado, segundo tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Mas o que esse texto nos orienta é que nós não permitamos que isso aconteça. E a única maneira disso acontecer é se nós estivermos firmados no Senhor. Nós precisamos transformar a nossa mente, e na verdade essa é uma ação que não é exclusiva nossa, é uma ação onde o Senhor transforma a nossa vida. Nós precisamos sim ter a iniciativa de querer mudança, de buscar ao Senhor, claro, ainda movidos por um desejo que Ele mesmo coloca em nosso coração, mas a verdade é que Ele, à medida que nós o buscamos, à medida que nós nos aproximamos dele, vai transformando a nossa mente, vai transformando o nosso coração, o nosso proceder, para agirmos segundo a tua vontade. E para isso nós precisamos buscá-lo, e buscá-lo cada dia mais. Para isso nós precisamos reconhecer o nosso pecado e confessá-lo ao Senhor. E é isso que nós faremos nesse instante. Nós ficaremos alguns instantes em oração silenciosa, colocando diante de Deus aquilo que nós temos feito que não é do agrado dele, aquilo que nós deixamos de fazer, que deveríamos fazer para agradá-lo, e confessando assim ao Senhor, pedindo que ele nos perdoe, pedindo que ele nos traga conscientização do nosso pecado. Depois de alguns instantes eu peço para que nossa irmã Helenair faça uma oração agradecendo a Deus pelo perdão que ele nos dá.
Senhor Deus, graças te rendemos, porque o Senhor nos trouxe até aqui nesta noite. Te rendemos graças, ó Pai, por este dia, aonde tantas atividades conseguimos realizar. E, ó Deus, reconhecemos que tudo que somos e que fazemos vem do Senhor. Sem ti nada conseguiríamos fazer. Ó Deus amado, queremos render glórias ao Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, que se renovou neste dia nas nossas vidas. E agora, Pai, quando o teu povo reunido neste lugar, que é reservado para estarmos diante da tua presença, te cultuando, te adorando, nós nos prostramos, nós nos humilhamos diante do Senhor. Reconhecidos, ó Pai, que somos pecadores. Ó Deus, eu coloco a minha vida, a vida de cada irmão, a vida de cada um que adentrou a tua casa nesta noite. Te clamando, ó Pai, perdoa-nos, ó Deus. Purifica-nos, ó Pai. Transforma-nos, ó Deus. O Senhor me conhece, o Senhor conhece a vida de cada um que aqui está. E tu sabes, ó Pai, de todas as nossas dificuldades, das nossas limitações, das nossas tendências, Senhor. E por isso, ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, lava-nos, ó Pai. Purifica-nos, ó Pai, de todo pecado. Porque, ó Pai, reconhecemos que é este pecado, são estes pecados que nos separam do Senhor. E aqui estamos, ó Pai, para te adorar, para te cultuar. E nós queremos te adorar e te cultuar em espírito e em verdade. Porque esses são os verdadeiros adoradores que o Senhor procura. São os que adoram em espírito e em verdade. Ó Deus, purifica-nos, ó Pai. Lava-nos, ó Pai. De tudo, Senhor, que temos praticado ou deixado de praticar. E que nos separa do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos purifica, nos lava de tudo aquilo que nos impede de chegarmos até ti. Louvado, exaltado seja o teu nome para todos sempre. Mais uma vez, nós te rendemos graças, ó Pai, pelo teu perdão. E é em nome do teu Filho amado, aquele que veio, nasceu, morreu e ressuscitou, nós oramos e agradecemos pelo que o Senhor fez na cruz por cada um de nós. Amém. Amém. Ainda na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, os versos 31 a 39. Romanos capítulo 8, versos 31 a 39, um texto bem conhecido e muito precioso a nós. E eu quero convidar a igreja para que leiamos esse texto de forma alternada. Eu leio os versos ímpares e peço que a igreja, em conjunto, leia os versos pares. Romanos 8, do 31 ao 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará certamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador.
Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você crê em Jesus Cristo, essa verdade deve trazer imensa alegria ao seu coração. Porque o apóstolo Paulo faz aqui uma pergunta: olha, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Ou, uma vez que nós estamos unidos com o Senhor, uma vez que nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, quem é capaz de nos separar disso? Quem é capaz de nos afastar daquele que nos salvou? E a resposta aqui, ele traz uma lista enorme, para depois no final ele dizer: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso é razão para nós cantarmos em alegria, porque nós estamos unidos com Cristo que nos salvou, e nada nesse mundo é capaz de nos separar dele. Por isso eu convido a igreja para que se coloque em pé mais uma vez. Convido o conjunto de louvor para que esteja à frente, para que juntos nós louvemos ao Senhor. Boa noite, irmãos. Vamos estar cantando agora a música Quem Nos Separará. Amor de Cristo será
Pai, por termos o privilégio de estar na tua casa. E agora, Pai, diante do teu altar, queremos colocar as nossas vidas na tua presença, nas tuas mãos. O Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, ó Pai. Sabe do nosso deitar, do nosso levantar e do nosso caminhar. Tira, ó Pai, tudo aquilo que não agrada ao teu coração. Ó Pai, que possamos ser santos, ó Pai, como o Senhor é. Tudo isso nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Pai amado. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Abra sua Bíblia agora no livro de Provérbios, no capítulo 3, os versos 9 e 10. Provérbios, capítulo 3, os versos 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Hoje nós temos o privilégio de devolvermos ao Senhor parte daquilo que Ele nos dá. Nós vamos ter um momento agora de consagração, entrega dos nossos dízimos e ofertas, e nós devemos fazer isso com extrema alegria no coração, porque tudo que nós temos pertence ao Senhor. Nós não estamos dando nada ao Senhor, nós estamos devolvendo parte daquilo que Ele bondosamente nos dá com a sua graça e com o seu amor. Então, nós vamos nos colocar em pé mais uma vez, se você puder. Vamos cantar o hino 55. E enquanto nós cantamos agradecidos ao Senhor, nós também teremos esse momento onde você pode trazer os seus dízimos e ofertas aqui à frente. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei a Ele um canto de exultação e amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir, e as estações do ano em ordem prosseguir. É Deus quem envia as chuvas e os montes faz florir, que o vale exuberante de trigo faz cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão, fartura concedendo com dadivosa mão. Trazei aos teus altares dos frutos que Ele deu, e as almas da colheita, por quem Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e assim em vossa vida dai graças ao Senhor. Peço ao presbítero Samuel para que faça uma oração nesse momento, agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado e também por esse momento, pela vida de todos aqueles que puderam contribuir também. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor Deus, encontramos aqui na Tua presença, Senhor Deus. Cubra, Senhor, a Sua mão poderosa, Deus, sobre nossas vidas, Senhor Deus. Amém. Senhor Deus, nesse momento, Deus, entregamos todo esse dia em Tuas mãos, Senhor Deus, pelas mãos que vão administrá-lo eles também, Senhor Deus. Senhor Deus, vem estar conosco, Deus, diante desse culto agora, Senhor, que possamos prestar esse culto ao Senhor, Senhor Deus.
E também colocamos na tua presença a vida do pastor que está à frente também, Senhor Deus, e do Lincoln também. Abençoa a vida deles, Deus. Tudo isso, meu Deus, eu louvo o Senhor e agradeço por tudo. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Amém. 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 Os irmãos podem se assentar. Nesse momento eu quero saudar todos aqueles que nos visitam. Não vou pedir para você se colocar em pé se você é um visitante, mas você é muito bem-vindo aqui. Sinta-se à vontade, sinta-se querido nessa casa, que não é casa de pessoas simplesmente, mas é a casa do nosso Deus. Se todos nós cremos em Jesus Cristo, somos filhos de Deus, somos todos irmãos, somos todos famílias. Então seja muito bem-vindo, você que nos visita. Volte sempre que desejar, sempre que puder. E terminando o culto, não vá embora correndo. Fique aqui, nós temos um café, um chá ao final do culto. E a gente pode ter esses momentos para nós podermos conversar um pouco mais. Então, que Deus continue abençoando assim a sua vida. Quero passar para os nossos avisos, mas antes nós temos uma palavra do SEM, né? A nossa irmã Helenair que vai trazer. Eu quero saudar a amada igreja na paz do Senhor, amém? Em nome do SEM, nós estamos aqui, né? Mais uma vez, nós queremos agradecer, né? A todo irmão, a toda irmã que esteve diretamente contribuindo e até indiretamente, né? Nós tivemos a noite do chocolate quente, onde a gente esteve aí, né? Mais uma vez a gente lembrando, o pastor esteve falando, mas a gente gostaria de dizer, né? Foram, né, arrecadados R$ 909,50. E deste valor nós enviamos, né, completamos R$ 1.000 e enviamos R$ 500 para a Missão Vida e R$ 500 para Ronaldo e José no Senegal. E nós estamos aí com mais um desafio, né? No próximo final de semana, nós teremos aí mais uma promoção, aonde, né, se tivesse sido hoje, seria muito bom também, né? Eu creio que vai estar gostoso também. A noite dos caldos, né? Estaremos aí promovendo o caldo de frango e feijão para o próximo domingo, após o culto, aonde nós estaremos também com o objetivo de fazer esse momento, este evento, para angariarmos fundos para enviarmos para Senegal. E outro desafio que nós estamos trazendo à amada igreja nesta noite. Queridos, Deus tem nos colocado nos nossos corações o desejo de contribuir, de ir, de orar, de alguma forma por missões. Seja em Guiratinga, seja onde for. E nós estamos lançando o desafio nesta noite. Você que ainda não contribui financeiramente, vou falar financeiramente agora, enfiar a mão no bolso mesmo, com apenas, queridos, R$20. Nós estamos lançando esse desafio, aonde nós estamos aí buscando mais mantenedores para a Missão Vida. Né? Vocês devem ter ouvido, já lido alguma coisa sobre a Missão Vida. Sempre temos falado aqui. A Missão Vida tem passado por momentos difíceis, né? O presidente não anda bem de saúde, financeiramente, com a pandemia as coisas dificultaram muito, muito mais. E o desafio que eles lançam lá é apenas, queridos, R$20. Se você sentir no seu coração o desejo de estar contribuindo com aquela missão, aonde tem se preocupado em buscar homens que estão lá na rua, abandonados pela família, abandonados pela sociedade. Queridos, eu tenho certeza, se der R$20 para você ir ao mercado, você vai dizer, eu não vou comprar nada lá. Não é verdade? Nós estamos vivendo uma crise terrível. E eles só estão pedindo um parceiro aonde doe R$20 apenas por mês. Se você sentir o desejo no teu coração de assumir esse compromisso primeiro com Deus
e depois com a Missão Vida, esteja nos procurando, né, qualquer membro do SEM, onde nós estaremos enviando os dados, conta, é tudo muito correto, é tudo muito certo, aonde você se tornará, a partir de hoje, um mantenedor com apenas R$20, ok? Então, nos procure. Esteja orando, queridos, pelo nosso conselho, para que Deus esteja nos despertando e nos abrindo cada dia mais olhos para missões. Não só o conselho missionário, mas também a Igreja Presbiteriana de Quiratinga. Louvamos ao Senhor pelo que Ele já fez. E cremos que Ele tem muito mais ainda para fazer através das nossas vidas. Contamos com as orações dos irmãos. Contamos com a ajuda financeira dos irmãos. Estamos aqui, queridos, querendo ser instrumentos do Senhor. Apenas. Só isso. E que você também se coloque diante de Deus para ser um instrumento dele, para a honra e glória dele. Amém? Nesse momento, nós gostaríamos de orar. E eu vou pedir que a Doroti ore, intercedendo pela Ronaldo, José, os projetos que tem naquele lugar, no Senegal, e pela Missão Vida e pelo Conselho Missionário. Oremos, por favor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e nós te damos graças pela tua misericórdia. Amém. Pedimos nesse momento, Pai, que esteja visitando, esteja abençoando esses missionários. Sim, ó cada Deus. um dos seus campos, pelas lutas, pelos desafios, Sim, dificuldades que eles têm enfrentado. Tem misericórdia. Visita, Supra a necessidade, não só financeira, mas principalmente a emocional. Amém, a Senhor. espiritual. Abençoe a Ronalda, o José, Senhor, a família deles. tudo Sim, que eles ó têm Senhor. vivido e passado ali naquele lugar. Ó Deus, Sim, ó outra Deus. vez, esteja presente, ajudando e livrando, protegendo. Amém, para que Senhor. o seu trabalho seja realizado ali. Amém, Também Jesus. todos os outros missionários espalhados pelo mundo. Abençoe essa igreja, abençoe esse conselho missionário. Sim, Toque Deus. cada um dos nossos corações, porque é muito pouco que nós fazemos para ti, Senhor. É verdade, Que ó nós Deus. possamos nos dispor. Usa-nos, Senhor. Amém, para Jesus. servir de uma forma a ajudar esses missionários. Amém. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Vamos então aos nossos outros avisos da semana. Hoje nós tivemos este momento de dízimos e ofertas. Plenária hoje da UMP após o culto. Então você que é membro da UMP, não vá embora correndo. Você tem um compromisso aqui após o culto. Vai ser aqui mesmo no templo? Ou lá embaixo? Lá embaixo nas salas, né? Então, lá nas salas. A SAF tem a sua plenária também na terça-feira, aqui na igreja, às 18h30. No sábado, nós temos o piquenique da UCP, na casa da sócia Ana Júlia Novaes. Então, às 15 horas, no próximo sábado. E no sábado, nós temos também a gincana da UPA, aqui na igreja, às 18h30. Então, você que é da UPA, o MP também, se você não tiver compromisso, pode estar conosco. É o nosso convidado também, se vocês não tiverem outra programação. Mas então, estão aí conosco, esse é o último aviso. Nessa gincana vai acontecer um negócio aí que eu não vou contar. Então, só sábado mesmo para vocês saberem. Não temos mais avisos, então, tem? O Conselho Missionário, para ficar aqui no templo após o término do culto também. A irmã Helenair precisa conversar com vocês. Quero convidar as nossas crianças até aqui à frente. Tem mais algum aviso que eu tenha me esquecido? Não? Então peço às crianças para que se coloquem aqui à frente para nós orarmos com vocês, para que vocês possam ir também para o culto infantil e receber a mensagem do Senhor, assim como nós receberemos aqui.
Oremos, irmãos. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Queremos orar especificamente agora pela vida das nossas crianças. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada uma delas, para que elas permaneçam crescendo nos Teus caminhos, crescendo segundo a Tua vontade, e que possam continuar sendo instruídas, Senhor, nos Teus caminhos, como tem sido aqui na igreja, e também que sejam instruídas principalmente em casa, Senhor, pelos pais. Que nós possamos cumprir esse papel, essa tarefa maravilhosa que o Senhor nos dá de educar os nossos filhos na Tua presença. Abençoe agora a vida dos professores também, que passarão a Tua mensagem e que essa mensagem possa ser compreendida. Nós também queremos orar pela vida do pastor Paulo Sérgio, que vai nos trazer agora a mensagem. Pedimos que também o Senhor fale aos nossos corações. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então as crianças podem ir devagar até a sua sala. E eu passo a palavra ao pastor Paulo Sérgio, que vai nos trazer a mensagem também nesse momento. Graça e paz, amados. Vamos abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Já estivemos em outra ocasião compartilhando esse texto e nós queremos pontuá-lo um pouco mais, trazendo um assunto que todos nós lidamos com ele e precisamos observar o que a palavra do Senhor tem a nos ensinar, para que assim possamos dar a resposta que Deus espera de nós, como crentes, como servos do Senhor que devem aprender a viver na prática pela fé. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Aqueles que puderem ficar em pé, se coloquem, por favor, reverente à palavra do Senhor. Faremos a leitura do versículo 22 ao versículo de número 34. Estarei fazendo a leitura, estejam aí acompanhando em silêncio, os amados. A ansiosa solicitude pela vida é o tema proposto nesse parágrafo do capítulo 12 do Evangelho de Lucas. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Por quê? Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? Podeis sentar. Recentemente nós estivemos fazendo uma abordagem na qual nós pensamos nos tempos de Noé sendo os nossos tempos.
E em tempos de Noé nós precisamos, conforme nós aplicamos esta reflexão, precisamos estar na arca. Precisamos seguir as orientações de Deus, como Noé fez, para que no fim estejamos salvos com toda a nossa casa, estando dentro da arca que tipifica Jesus Cristo. Os tempos de Noé estabelecem inversão de valores. Naquela oportunidade nós falamos que o ter passa a ser mais importante que o ser. Como podemos tirar tal conclusão? A maldade que se multiplica, meu amado, é fruto de colocar o coração nas coisas e tirá-lo de Deus e, consequentemente, das pessoas. Quanto mais amamos as coisas, menos estaremos tratando Deus como Deus e não estaremos tratando o próximo como deveríamos tratá-lo. Quando aceitamos as filosofias dos tempos de Noé, passamos a ser então avarentos, egoístas, e aí tudo vale para ter, e esquecemos do ser, vivendo para o temporal e não para o eterno. E é nesta inversão somos levados ao mal da ansiedade, que o Senhor Jesus trata com muita propriedade no texto. Sabe por quê? Porque a ansiedade ela está se tornando pandêmica em nossos dias. Não é só pessoas que têm negócios que vivem ansiosas. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. É o mal que está somatizando em muito no nosso tempo. É por isso, meu amado, que o texto que trouxemos nesta noite, temos aqui o ensino de Jesus relatado pelo evangelista Lucas como advertência. Após reprovar, observa aí, se você fechou a sua Bíblia, por favor, abre novamente. Nós vamos nos manter nesse texto. Observe aí que este texto que nós lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do verso de número 22, ele está inserido dentro de um contexto, que são os versículos anteriores e posteriores aonde ele está, no capítulo 12 de Lucas. E se você observar, Jesus, antes de trazer esta advertência à sua igreja, representada na figura dos discípulos, Jesus aqui, ele, nos versículos de número 13 a 21, ele reprova a avareza, e chama de louco quem esquece de cuidar da sua alma para cuidar de coisas. Diz o verso 22. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, que representa a igreja, dizendo: por isso advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Notem aqui o perigo trazido por Jesus, e é um perigo muito sério, pois pode nos tirar de entrar na arca. Sabe por quê? Porque pode minar a fé, levando-nos a duvidar da provisão de Deus em nos salvar, e não apenas em nos prover o pão de cada dia. Pois ele conclui no verso 21, que é a razão da sua advertência. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Lembre-se sempre, meu amado, a maior riqueza é a eterna e não a temporal. Viver os tempos de Noé requer orientação certa, pois Noé cuidou do ser e não do ter. Diz o escritor de Gênesis, no capítulo 6, contando a história de Noé, e também o escritor do livro de Hebreus, no capítulo 11, nos faz a menção dizendo que Noé era um homem justo e íntegro e temente a Deus entre os seus contemporâneos. Se queremos ser ricos para com Deus, precisamos ser antes de ter. A ênfase dada pelo texto acerca de quem foi Noé é no ser e não no ter.
Noé era um homem íntegro, reto, justo, temente a Deus. Caráter, ser, essência. Aquilo que foi loucura nessa história não foi Noé ter aparelhado a arca num lugar seco em uma época que não havia chuva, mas os seus contemporâneos terem deixado de ser para ter, multiplicando-se em muito a sua carnalidade, a sua maldade e a sua corrupção. Pois bem, voltando para o nosso texto, temos aqui Jesus nos advertindo para não cairmos na mesma loucura, e para isso ele nos traz o tema ansiedade e inquietação. Sentimentos que podem nos levar a esta mesma loucura do homem rico que tinha um campo e produziu com abundância e por isso loucamente pensou que a alma se farta de bens que perecem. E também a mesma loucura dos contemporâneos de Noé, que se perderam em práticas abomináveis aos olhos de Deus, em se permitirem ter, não se importando em ser como Noé, justo, íntegro e temente a Deus. Portanto, meus amados, notem que o mundo em tempos de Noé está vivendo a loucura do ter sem ser. E aí, este está ficando doente. A busca frenética em ter faz os homens comprometerem em muito caráter, e aí o coração é posto em coisas. E a ansiedade, portanto, se torna a consequência de um mundo mergulhado na loucura do ter. Eis, portanto, a razão de Jesus nos advertir em sermos e não em termos. E aí, meus amados, eu gostaria de estar olhando para esse texto e considerando a seguinte questão. Como vencer este mal que mina a nossa fé e compromete o nosso ser em função do ter? Como vencer este mal que mina a nossa fé e compromete o nosso ser em função do ter? Observando o texto, nós podemos encontrar alguns ensinos de Jesus, práticos, que nos mostram atitudes que nós devemos ter, para podermos então estar nos submetendo a esta advertência de Jesus, e não andando ansiosos e inquietos, com relação às coisas temporais e efêmeras e passageiras da nossa vida. Vejamos o que Jesus disse no verso 30. Vejamos quais são as atitudes que podem nos ajudar a estar vencendo este mal. Diz o verso 30. Vou ler o 29 e o 30. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Notem que Jesus aqui ele faz um contraste. Ele se refere aos gentios do mundo e se refere aos filhos e filhas de Deus. Se refere aos crentes e se refere aos não crentes, dizendo que o comportamento da inquietação, da ansiedade, é um comportamento que deveria ser apenas daqueles que não têm o Senhor. E nós não deveríamos viver ansiosos e inquietos. Mas, lamentavelmente, este mal está atingindo também o arraial do povo do Senhor. E aí Jesus, então, ele nos mostra, ele argumenta conosco no texto, porque ele diz para não andarmos ansiosos, para nós não cairmos na loucura do avarento, que ele fez menção no texto anterior. Pensando que as coisas deste mundo temporal e terreno podem alimentar a nossa alma, que é eterna. As coisas terrenas e temporais, elas vão ficar todas aqui. Não alimenta a nossa alma. Quem alimenta a nossa alma é o pão da vida, é a água viva, é Jesus. Temos que ter essa consciência.
Então, qual é a primeira lição que Jesus nos traz no texto? Para podermos, então, estarmos trabalhando a nossa fé, para que venhamos, então, estar vencendo esse sentimento que pode comprometê-la, que é o sentimento da ansiedade, da inquietação. Nós precisamos, conforme Jesus nos ensina, termos a compreensão que Deus é nosso Pai. E como Pai, Ele conhece todas as nossas necessidades. Veja que é isso que Jesus fala. Olha, porque os gentios é que procuram, os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais de todas elas. Meus amados, nós vencemos a ansiedade quando? Quando nós confiamos no nosso Pai Celestial. É isso que Jesus está dizendo. A fé é o antídoto para a ansiedade. É a vacina para combater este mal pandêmico que nos atinge. Deus, Ele nos conhece, Ele nos ama, nós cantamos isso. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem pode nos separar do amor de Deus? Se Ele não poupou o seu Filho, antes o entregou graciosamente por nós, quanto mais Ele não poderá nos dar as demais coisas. Nós cantamos isso esta noite. Quem nos separará do amor de Deus? Nada pode nos separar. Portanto, meu amado, Ele nos ama, Ele é o nosso Pai, Ele sabe do que temos necessidade, é o que disse Jesus. Se pedirmos um pão, Ele não vai nos dar uma pedra, com certeza. Se pedirmos a Ele um peixe, Ele não vai nos dar uma cobra. Nele vivemos e nele existimos. Ele é o Deus que nos criou. Ele é o Deus que mantém e sustenta a nossa vida. Ele nos protege, Ele nos livra, Ele nos guarda. E isto é viver pela fé, como Noé. E todos os heróis da fé viveram peregrinando neste mundo, mas aspirando e almejando a pátria celestial. O apóstolo Paulo nos ensinou a vencer a ansiedade lá em Filipenses 4, 6 e 7. De que maneira? Orando. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, estejamos apresentando ao Senhor as nossas petições através da oração, da súplica, com ações de graças, e a paz de Deus que excede o entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Meus amados, ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. Pensamento errado que toma a nossa mente, e um sentimento errado que ocupa e se instala no nosso coração. Quando nós olhamos para a vida na perspectiva de Deus, e aí nós cantamos esta noite, não olhe as circunstâncias, não, olhe o quê? O seu amor. Não me guio por vistas, mas quando nós olhamos para a vida na perspectiva de Deus, a nossa mente, diz Paulo, é guardada pela paz de Deus, que excede o entendimento. Quando nós alimentamos os nossos sentimentos com a verdade de que Deus conhece as nossas necessidades e as supre, então a paz de Deus também vai guardar não só a nossa mente, mas também o nosso coração. Esse é o ensino do apóstolo Paulo em Filipenses 4. A paz é uma sentinela que guarda a cidadela da nossa alma. Saiba que o nosso Deus, Ele é o Jeová Rui, Ele é o Jeová Jirá, isto é, Ele é o Jeová, Ele é o Deus que me vê, Ele é o Senhor que proverá, Ele é o Jeová Shalom, Ele é a paz, Ele é o Jeová Shammah, Ele é o Senhor que está aqui comigo, com você, Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Senhor que sara, Ele é o Jeová Nissi, Ele é o Senhor que é a nossa bandeira, Ele cuida de nós. Portanto, conforme disse o apóstolo Pedro, temos que lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. E Pedro diz, não que Ele vai cuidará, ele já diz, pois Ele cuida de nós. Ele já está cuidando de nós. E isso é o que, meu amado? É fé na prática. Lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade é um ato de fé.
Pois da sua vida, meu irmão, minha irmã, e do seu coração, Deus cuida de verdade. Lança sobre ele tua preocupação. Não temas, descansa, é o Senhor que garante. Glorifica então, não murmura. Agradece todo instante ao Senhor. E não fica murmurando e reclamando dos problemas da vida. Porque isso é pecado, meu amado. O povo de Israel peregrinou 40 anos pelo deserto. Um dos pecados que esse povo cometeu foi o pecado da murmuração. O pecado da ingratidão. Circunstâncias da vida não devem e não podem te afastar do Senhor. E por isso Paulo, ele fala que quando eu lanço sobre ele as minhas necessidades através da oração, ao invés de ficar ansioso, ele já fala para mim orar, pedindo, clamando a ele a sua intervenção e já agradecendo pela resposta que Deus vai dar. Porque a questão é se Deus vai cuidar ou não. A questão é que Deus cuida. Ele dá aos seus enquanto dormem, diz o salmista. Em tempos de Noé, o desafio, portanto, é nós estarmos sorrindo e não murmurando e não reclamando. É sermos como Abacuque. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Não olhe circunstâncias, não. Foi o que nós cantamos. Não me guio por vista. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Não é porque eu tenho saúde, não é porque eu tenho dinheiro, não é porque eu tenho um emprego. Essas coisas são importantes, têm o seu lugar na nossa vida, são, mas elas não devem ser a razão da nossa alegria e o motivo de nós vivermos. O motivo de vivermos deve ser o nosso Deus. Portanto, meus amados, os seus problemas, confia nas mãos do Senhor, pois enquanto você dorme, Ele cuida. Deus com fidelidade, Ele faz questão de tudo suprir, de tudo que você precisa. Lança sobre Ele a sua ansiedade, pois de sua vida, meu irmão, minha irmã, e do teu coração, Deus cuida de verdade. Lembre-se do cuidado soberano de Deus como Criador e como Pai daqueles que o buscam. Diz a palavra que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do Senhor. Portanto, Deus quer ensinar a você e a mim na prova o seu nome a adorar, pois tudo coopera, diz o Paulo em Romanos 8, para o seu bem, mesmo que você não entenda no momento que está acontecendo, mas creia. Então, primeira coisa, precisamos saber e crer que o nosso Deus, Ele cuida daquilo que nós necessitamos. Ele sabe do que nós precisamos e Ele cuida das nossas necessidades. Amém? Mas veja que Jesus nos dá outra lição. Veja o verso 32, 31 e 32. Buscai antes de tudo o seu reino e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Veja, meus amados, que Jesus está tratando aqui do cuidado, da graça especial de Deus com o seu povo. Quando faz a distinção dos gentios desse mundo, que tem motivos para viver ansiosos, inquietos, porque não tem Deus, não tem a quem recorrer. Mas o rebanho do Senhor tem o bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. E aí, meus amados, precisamos saber de algo mais que Jesus nos traz no texto. Temos que ter a consciência de que Deus já se agradou em nos dar o quê? O seu reino. É o que Jesus diz, não é isso? Não temais, não tenham medo, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Meus amados, devemos saber que Deus já nos deu coisas mais importantes do que bens materiais. E é nestas coisas que o nosso coração deve estar. Deus já nos deu tudo que de fato precisamos. Ele nos deu o seu Filho Jesus, graciosamente. Ele nos deu a salvação, a arca, que tipifica Jesus que Ele nos deu. Ele nos deu o seu reino. Nós somos ovelhas do seu rebanho. Ele nos chama aqui de
parte do rebanho dele, filhos da sua família, servos do seu reino. Se ele já nos deu o maior, não nos daria o menor? Conforme Paulo argumentou, se Deus graciosamente já entregou o seu filho para conosco, porventura ele não pode nos dar as demais coisas? O apóstolo Paulo responde em Romanos 8,32, que aquele que não poupou o seu filho, porventura nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Deus nos amou com amor eterno. Ele nos enviou o seu Filho unigênito. Ele provou o seu amor por mim e por você, quando ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos dar o seu reino. E você que crê em Jesus, o reino dele já está aí no teu coração. E quando Jesus se manifestar na sua segunda vinda, o reino dele vai se manifestar na sua plenitude. E não estará apenas no nosso coração, mas nós estaremos no reino dele eternamente. Mas há algo mais que Jesus nos ensina, outra lição. Veja o que diz o verso 31, buscai antes de tudo o seu reino e estas coisas serão acrescentadas. Se esse reino já está no meu coração, está no seu coração, você que crê em Jesus, você tem que estar buscando viver como súdito deste reino. E aí, você precisa saber de uma coisa. Diz o texto que quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, o que vai acontecer? E estas coisas os serão acrescentadas. Então você tem que saber que quando você cuida das coisas do seu rei, o seu rei cuida das suas necessidades. Aqui temos uma ordem e uma promessa. A ordem é buscar o governo de Deus, a vontade de Deus, o reinado de Deus em nossos corações, em primeiro lugar. Buscar o que Deus quer e não o que você quer. Deus e não nós deve ocupar o topo da nossa agenda. Os interesses de Deus e não os nossos devem ocupar a mente e o nosso coração. Somos então desafiados a buscar o governo e o domínio de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Casamento, família, vida profissional, lazer, sonhos e projetos. Não foi isto que Noé fez? Se permitiu ser instruído por Deus em busca de fazer a vontade de Deus somente, mesmo que isto tenha levado a atos de loucura, como provavelmente os seus contemporâneos pensaram. A promessa é que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? A sua preocupação de comer, de beber e de vestir. Nisto está a fé. Noé obedeceu e Deus cuidou dele e de sua família. Veio o dilúvio. Quem escapou? Noé e sua família. Esta é uma das pérolas do Evangelho. Ele trabalha em favor daqueles que nele confiam. E concluindo, vejamos o que diz o verso 33 e 34. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Meus amados, precisamos saber que devemos mudar o rumo dos nossos investimentos. O nosso problema não é busca do prazer, mas o contentamento com um prazer muito pequeno. Deus deve ser o nosso maior prazer. Nada menos do que Deus e seu reino deve ocupar a nossa mente e o nosso coração. O nosso problema não é fazer investimentos, mas fazer investimentos errados. Somos desafiados a buscar uma riqueza que não perece, a investir no eterno, a juntar tesouro não na terra, a colocarmos o nosso dinheiro, nossos bens, nossa vida a serviço de Deus e do seu reino, em vez de vivermos ansiosos, ajuntando tesouros para nós mesmos. No reino de Deus você tem o que você dá e perde o que você retém, disse reverendo Hernandes Dias Lopes. E é muito interessante essa sua colocação. No reino de Deus você tem o que você dá
e perde o que você retém. No reino de Deus, portanto, conforme disse Jesus ao falar do avarento, há ricos pobres e pobres ricos. A grande questão é: onde está o nosso tesouro? Se ele estiver nas coisas, então iremos fazer um investimento errado. E vamos viver como? Ansiosos. Mas, se o nosso tesouro estiver no céu, no reino de Deus, então buscaremos este reino em primeiro lugar e viveremos livres da ansiedade para nos alegrarmos em Deus e nos deleitarmos na comunhão com Ele. Sempre guardados e seguros na arca enquanto o eterno não chega. O que isso significa? Que em tempos de Noé, eu e minha família na arca. Este é o maior e melhor investimento para a sua vida e para a sua família. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos estar pedindo ao Senhor que nos dê a fé que nos faz investir no eterno. Porque eu temo dizer algo, que muitas vezes nós como crentes estamos praticando a fé para adquirir tesouros terrenos e efêmeros e passageiros. O que eu quero dizer com isso, pastor? É que muitas vezes nós exercitamos a nossa fé para orar por saúde física, somente. Exercitamos a nossa fé somente para resolver um problema de casamento, um problema financeiro. Mas nós não oramos para ter santidade, nós não oramos para termos uma vida de compromisso, de desapego às coisas deste mundo, para termos uma vida de despreendimento, uma vida na qual nós venhamos a estar servindo ao Senhor e fazendo a sua vontade. Eu não estou dizendo que você não deve orar para Deus curar, eu não estou dizendo que você não deve orar para Deus resolver um problema financeiro. Eu estou dizendo é que no exercício da sua fé, você tem que estar buscando aquilo que é eterno também. E principalmente aquilo que é eterno. Muitas vezes nós nos preocupamos com algumas necessidades da nossa casa, no que se refere a bens ou necessidades temporais e terrenas, e até oramos por isso, só que esquecemos de orar pela conversão dos nossos familiares. Esquecemos de orar, pela salvação dos nossos entes queridos. Porque, meu amado, ele pode ter a cura física, mas o que adianta ele ter cura física se não tiver a cura da alma? A cura vai ser temporal, a cura física. E quando ele morrer, ele vai para onde? Vai para o inferno. Então, meu amado, minha amada, a questão da ansiedade está muito ligada a questão de nós estarmos apegados ao tempo e ao terreno e temporal. Pois o nosso Deus é o Deus que cuida de nós. E temos que confiar nisto. Temos que pedir ao Senhor que nos ajude a fazer aquilo que Paulo nos exortou em Colossenses 3. A buscarmos as coisas lá do alto, a pensarmos nas coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai, e de onde Ele virá e vai se manifestar, e nós seremos manifestos com Ele, estaremos para sempre com Ele. Então, sejamos, enquanto aqui vivemos, súditos do Rei dos Reis, estejamos vivendo em função do seu reino, que já está dentro de nós e que vai se manifestar na sua plenitude quando o Senhor Jesus vier com poder e glória. Amém? Curva a sua fronte, feche os seus olhos. Falemos com o nosso Deus neste momento, clamando a Ele a sua misericórdia, para que possamos de fato abraçar esse desafio. Peça ao Senhor: Senhor, me ajude a viver pela fé, a ter o foco certo nos investimentos da minha vida. A viver para a tua glória. Estudar para a tua glória, trabalhar para a tua glória, constituir família para a tua glória. E assim direcionar
canalizar toda a energia, todo o talento, toda a habilidade para glorificar o nome do Senhor. Temos que viver pela fé como Jó viveu. Veja que quando Jó ele perdeu tudo que tinha, o que ele falou para Deus? Eu não mereço isso, Senhor. Não. Ele se humilhou, é verdade, entristeceu, sofreu com aquela dor da perda dos filhos. A sua vida veio à falência da noite para o dia. Mas diz a palavra do Senhor que ele prostrou e adorou a Deus, dizendo: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Por que Jó teve essa reação? Mesmo que depois que a sua mulher lhe propôs: blasfema contra o teu Deus e morre. Depois que ele foi acometido da enfermidade. Porque até aquele primeiro momento ele tinha perdido 10 filhos e os seus bens. E depois ele perdeu a sua saúde. E a sua mulher não aguentou aquela situação toda. E ela fraquejou na fé. Mas diz a palavra do Senhor que Jó não. Jó não atribuiu a Deus falta alguma e disse para sua mulher: se temos recebido de Deus o bem, porventura não podemos receber dele o mal? Jó tinha compreensão da soberania de Deus e do cuidado de Deus na sua vida. E é isso que nós temos que... Isso é viver pela fé. É ter uma comunhão com Deus que não está baseada nas bênçãos de Deus. Foi esse o questionamento que Satanás fez a Deus, dizendo que Jó amava, servia a Deus, obedecia a Deus, cultuava a Deus, porque ele tinha bênçãos materiais e terrenas do Senhor. E aí Deus provou para Satanás que a razão da comunhão de Jó não era coisas, mas era nada mais Deus. Jó buscava a Deus não por causa das bênçãos de Deus. Jó buscava a Deus por causa de quem Deus é. Esta é a fé madura. A fé que busca a Deus não por causa daquilo que Ele pode te dar, mas em razão daquilo que Ele é, de quem Ele é. A sua comunhão, meu irmão, com Deus está fundamentada em quê? Você busca a Deus por causa das bênçãos que Ele te dá? Ou você busca a Deus por causa de quem Deus é? Único ser digno de ser adorado, crido e obedecido. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra trazida ao nosso coração nesta noite. A começar do meu coração, se estendendo no coração de todos que aqui estão. Que o Senhor esteja trazendo-nos o quebrantamento para que possamos, ó Pai, buscar o amadurecimento da nossa fé. E assim, ó Pai, não sermos contaminados pela pandemia da ansiedade, que nos leva, Senhor Deus, a ficarmos focados nas coisas terrenas e temporais, nos preocupando com coisas que o Senhor já prometeu que vai nos atender. Porque o Senhor diz que é quem busca em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai. Queremos confessar diante do Senhor que muitas vezes a nossa fé tem sido muito pequena, a nossa fé tem sido muito falha, quando nós permitimos que as inquietações e as ansiedades tomem conta da nossa mente e do nosso coração. Mas nós clamamos ao Senhor, que a partir desta noite, na minha vida e na vida de todos que aqui estão, e daqueles que nos ouvem pelo vídeo, pelas redes sociais, possam de fato, ó Pai, abraçar o desafio de estar, ó Deus, vencendo a ansiedade, no exercício prático da fé, em confiar plenamente no Senhor como Deus que é Pai, que cuida e sabe das nossas necessidades, que supre todas elas. O Senhor tem poder e tem promessas em nos dar o que precisamos. E assim, ó Pai, podemos estar vivendo em função do Teu reino, sabendo que quando nós trabalhamos e vivemos para a Tua glória, o Senhor cuida das nossas necessidades. É o que nós pedimos e rogamos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aniversariantes da semana estejam aqui à frente para a gente orar pela sua vida e assim invocarmos a bênção do Senhor.
Vamos ficar de pé, igreja? Deus é bom? Deus é muito bom? Deus é bom demais. Esse é o nosso Deus. Ele está cuidando de você, meu irmão. Ele está cuidando da sua família. Se você buscar Ele, se você priorizar Ele na sua vida, Ele vai cuidar de tudo que você necessita e precisa. Ele cuida do seu povo. Não duvide disso. Ó Deus bendito, obrigado pela Tua palavra que alimenta a nossa fé e que nos conduz a vivermos na dependência do Senhor. E agora, ó Pai, coloque no Teu altar a vida da Tua serva Lozeni, a vida da Tua serva Viviane. Te louvamos porque o Senhor permitiu que elas pudessem completar mais um ano de vida. Ó Deus, continue a sustentá-las na Tua presença para que elas possam viver pela fé. Rogamos, ó Pai, por aqueles que estão enfermos, que o Senhor venha cuidar de cada um deles. Coloque no Teu altar a vida do Rafael, que o Senhor tenha misericórdia dele, que o Senhor intervenha, abençoe a sua consulta amanhã, dê sabedoria ao médico que vai atendê-lo, para que possa cuidar do seu problema e ele venha ter a cura da sua enfermidade. Clamamos também, ó Deus, pela vida do Sérgio. Visite ele no leito do hospital. Só o Senhor para cuidar daquela vida, só o Senhor para curar, porque os médicos já não podem fazer nada, mas o Senhor pode. Portanto, clamamos ao Senhor, cure ele não apenas fisicamente, mas também cure a sua alma, em nome de Jesus. Clamamos pelo Natanael, visite o teu servo, traga consolo e também o cura ele da sua enfermidade. E tantos outros mais, ó Pai, que não me lembro aqui nesse momento, mas que o Senhor venha visitar todos eles com a tua graça, com a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. E agora, meus amados irmãos, com o amor de Deus, o nosso Pai, que o poder e a unção do Espírito Santo de Deus, e que a graça benfazeja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja conduzindo a sua vida, para que você venha viver pela fé, não sendo tomado por sentimentos de ansiedade e inquietações, na mente e no coração, hoje e até o dia que o Senhor há de tomá-lo para si. Amém. 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 Podeis assentar, que Deus abençoe sua vida, entregue seu culto ao Senhor. E vamos tomar o cafezinho, um chazinho lá embaixo, né?